Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui em nome da RSA. Hoje não estamos apenas a abrir um evento, estamos a abrir uma conversa que, honestamente, já devia ter começado há muito tempo. O que é, afinal, a empresa do amanhã? Permitam-me começar por reconhecer algo que todos sentimos no dia-a-dia. As empresas estão a ser desafiadas como nunca. Vivemos num tempo em que a mudança regulatória e o compliance já não são departamentos, são ecossistemas completos. A cada trimestre surge uma nova exigência. ESG, Tax Transparency, Due Diligence reforçada, alterações laborais, canais de denúncia, governance, QIC, registro de beneficiários efetivos. É um tsunami normativo que obriga as empresas a adaptar-se, a repensar processos e, sobretudo, a aprender a navegar num ambiente onde o risco deixou de ser exceção e passou a ser o novo normal. O futuro não vai tolerar empresas que não se conhecem a si próprias, que não sabem como governam, como tratam pessoas, como gerem riscos, como comunicam, como se posicionam. A regulação tornou-se o pilar base da confiança. Mas o amanhã não se faz só de leis, faz também de tecnologia. E aqui deixem-me usar uma imagem que me acompanhou nas últimas semanas e que está relacionada com o mercado global e necessariamente com a empresa do amanhã. Tive a oportunidade de viajar por Seul e por Xangai na semana passada e digamos que as coisas como são. Estamos a anos-luz na Europa. A distância entre a Ásia e a Europa não se mede só em quilómetros, mede-se também entre a diferença e o avanço tecnológico. Não em teoria, mas sim na prática, no cotidiano. Recordei uma história deliciosa do meu sogro que esteve na China em 1983. Ninguém falava inglês, hoje também ainda não falam. Não havia tecnologia, não havia internet, havia improviso. Num restaurante, para tentar pedir galinha com amêndoas, acabou a desenhar uma galinha rodeada de amêndoas no guardanapo. Digamos que ele era criativo, portanto desenhava bastante bem. Trouxeram-lhe a galinha inteira com amêndoas à volta. Resultado honesto para um esforço gráfico, diria eu. A tecnologia era improviso e imaginação. 40 anos depois, estamos noutro planeta. Hoje tudo cabe num telemóvel. Temos a Alipay, que permite pagar desde o táxi à galinha com amêndoas, sem nunca tocar na carteira. Chamar táxis, os Didi, saber quais são as lojas onde ir e o que está top na China, em tempo real, entre muitas outras coisas. Kakao Map, que navega cidades coreanas gigantes com uma precisão absurda, indica transportes públicos em tempo real, quando chegam, quando partem, qual a melhor porta de metro para entrar e ficarmos mais próximos da saída que precisaremos de tomar, etc. Papago, que traduz conversas em tempo real, chinês, coreano, japonês, resolvendo com um clique aquilo que antes exigia talento artístico ou que nos remetia para dificuldades deliciosamente representados no filme Lost in Translation, este passado no Japão. Ou o Splitwise permite compartilhar despesas quando viajamos em grupo, em diferentes moedas e converter a moeda que queremos à taxa de conversão daquele dia. Este é o mundo real, rápido, impaciente, hiperconectado. Esta é a velocidade a que o mundo se move. Não falamos de cenários imaginados por Orson Welles nem por Júlio Verne. É uma terça-feira normal em Seul, numa loja em Zhengzhou, ou uma tarde de quinta-feira seguinte em Xangai, a visitar o bar Tiazafan. E depois há o choque tecnológico. Em Wuhan, na China, já é possível pedir um táxi totalmente autónomo. Entra-se no carro, fecha-se a porta e não há condutor. Zero. O carro arranca sozinho, leva-nos ao destino e também estaciona sozinho. Enquanto isso, na Europa, ainda estamos a tentar perceber como adaptar a legislação de 2009 às novas tecnologias de 2026. E eu senti na pele, na semana passada, isso. 9 dias entre Seul e Xangai, sem uma qualquer entropia, sem barreiras de idioma, sem confusões de transporte, sem aquela sensação do onde é que eu estou. Aplicações como aquelas que referi há bocado transformam tudo num gesto. Pagar, traduzir, navegar, pedir, reservar é outro ritmo, outro mundo e nós vamos ter de o acompanhar. O desafio das empresas, sobretudo na Europa, é exatamente este: unir regulação, tecnologia e pessoas ao mesmo tempo. Apanhar o comboio do avanço tecnológico e continuar competitivas no mercado global que já não aceita sociedades e, dentro destas, empresas fechadas sobre si mesmas. Tudo funciona, tudo flui, tudo está conectado. As empresas que vão sobreviver são as que conseguirem unir regulação e tecnologia, rigor e agilidade, estrutura e inovação, e que souberem acompanhar a globalidade e a interdisciplinariedade que hoje moldam o mercado. Não há futuro sem esta simbiose. E, finalmente, a mudança humana, porque nenhuma transformação se faz sem pessoas, sem líderes que saibam decidir no meio da incerteza,
sem equipas que saibam aprender, desaprender e reaprender, sem culturas onde o erro é permitido, porque é a única forma de inovar. A empresa do amanhã será mais horizontal, mais transparente, mais ética, mais digital e mais consciente do seu impacto. E isso exige coragem. Coragem para mudar, coragem para experimentar, coragem para deixar cair práticas antigas que já não servem de ninguém. A RSA acredita profundamente neste caminho. Acreditamos numa advocacia que não vive do passado, mas o honra, que vive o presente com responsabilidade e que encara o futuro não como ameaça, mas como um território de oportunidade. Bem-vindos ao Empresa da Amanhã. Obrigada. Kamsahamnida. Xexê. Rita, passa a palavra. Já estava em loop novamente. Agora sim. Olá, muito boa noite. Conseguem ouvir-me bem? Sim? Vamos fazer um bocadinho de feedback, se calhar, não é? Não? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muito bem. Doutora Rita Montalvão, muito obrigada por esta sua apresentação. Agora queremos ir todos a Seul para conhecer esse local incrível onde deve haver muito desemprego, porque os carros andam sozinhos e faz tudo sozinho, mas isso é outra dimensão, não é para isso que hoje estamos aqui a falar. Vamos falar da empresa de amanhã. Quais são os grandes riscos? Quais são os desafios? O que é que temos agora? O que é que queremos ter pela frente? E por isso, para além deste elenco de luxo que aqui está, entre os quais Augusto Paulino, da DFK Portugal Tax Partner, Nelson Rego, co-founder da N2AM, Rodrigo Adão da Fonseca, founder da Futura, Rodrigo Adão da Fonseca, aliás, João Subtil e João Luís Soares são partners da RSA. E isto é incrível porque toda a gente tem uma expressão em inglês, não é? O tax partner, o go-founder, o partner, o founder. Bom, se vocês tivessem media training, nenhum de vocês podia dizer isto na televisão, sabem disso, não é? Não se utilizam estrangeirismos. Esta foi de graça, fiquem com ela. Mas temos também alguém que nos pode esclarecer sobre mais dúvidas que temos, até pela sua experiência na área empresarial, que é o Dr. António Ramalho, que, na verdade, tem uma grande experiência, acima de tudo, em tudo o que seja transportes, não é? Presidente da CP, agora da Luz ao Ponte, digamos, saímos do carril para a estrada, não é? Dr. António Ramalho, muito obrigada. E obrigada a todos por estarem aqui hoje presentes. Acima de tudo, eu sei que tem alguma coisa para nos dizer, não é? Muito bem, Rita. Eu iria começar por dizer que numa reunião como esta, onde só vou fazer uma breve apresentação para passar, digamos assim, ao exame de todas estas excelentes pessoas que me vão colocar seguramente questões que são certamente interessantes de debater, eu resolvi usar neste momento o nosso maior amigo, que é o ChatGPT, e fazer uma pergunta sobre uma das maiores dúvidas que me assaltam. E o que me assalta de dúvida é que, de alguma maneira, eu pedi ao ChatGPT, numa pergunta profunda, que ele me desse um conceito detalhado de empresa do sentido mais tradicional e que pudesse ser apresentado como sentido mais tradicional de empresa nos tempos modernos. E ele o que me respondeu, eu trabalhei um bocadinho o conceito, mas o conceito era este: é uma organização económica ou social que tem como objetivo produzir, comercializar e prestar serviços,
que utiliza recursos financeiros, materiais, tecnológicos e humanos e visa perseguir interesses, nomeadamente o lucro, e nada disto nos confunde numa primeira resposta. Mas, curiosamente, este conceito trouxe-me algumas reflexões que, aliás, justificaram que eu questionasse o chat desta forma. Que foi o seguinte: primeiro, aquilo que me se torna mais curioso para a empresa é que a empresa é talvez dos conceitos do século XIX, século XX, dos conceitos de organismos intermédios da sociedade, que são organismos não eleitos de defesa de interesses coletivos, que estão entre o interesse individual e o interesse estadual eleito democraticamente, daqueles que mais preservação teve. Se nós pensarmos, vimos nestes últimos tempos a debilidade da instituição religiosa, que era um interesse coletivo típico, vimos a debilidade das instituições até sindicais, de patronais, vimos a debilidade de instituições militares e até vimos um bocadinho a debilidade da instituição família, como nós a conhecíamos, e ficámos, curiosamente, com uma enorme estabilidade na instituição empresa. O que parece que dá à empresa e ao cunho funcional da empresa, enquanto verdade e motivação económica, um valor mais consistente do ponto de vista dos organismos da defesa de interesses coletivos, diferente de outros interesses diferentes destes, que não tiveram a capacidade de preservação. E, curiosamente, isso aparece como uma organização económica e social, uma organização que é importante no quadro da sociedade, porque representa um organismo intermédio e estes organismos intermédios tiveram todos a sua função no quadro da evolução da sociedade. Função esta que hoje em dia dificilmente conseguem desempenhar da mesma forma. Depois, um conceito tradicional de produzir e comercializar e prestar serviços, de que hoje em dia não é uma característica típica só das empresas. Há muitas empresas que não têm nenhum objetivo disso, podem ter objetivos apenas de valorização dos patrimónios, podem ter objetivos de participações, subparticipações, podem ter de criação de inovação e de ideias. Portanto, este é um conceito tipicamente tradicionalista que aqui ficou, mas sobretudo este conceito também de que era um agregado de utilização de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, o que corresponde cada vez menos à realidade. Hoje em dia as empresas são muito mais plataformas de interesses múltiplos, muitas vezes ou não têm pessoas, ou tendo pessoas não têm recursos materiais, ou não têm recursos tecnológicos e utilizam outsourcings tecnológicos e outsourcings materiais e capacidades de gestão de plataforma, e grande parte das empresas do mundo, ou de empresas de prestação de serviços, por vezes não têm, digamos assim, esse cunho e essa dimensão significativa. Mas deixava para o fim aquilo que é talvez a diferença maior entre aquilo que o chat ainda diz que uma empresa tradicional é e aquilo que nós sentimos hoje em dia das empresas. É que, de facto, as empresas sempre visaram o lucro. Eu sou daqueles que adoram o lucro. E vivo para isso, e é para isso que acha que o gestor deve fazer. E deixa-me dizer que era uma coisa ótima, porque nós sabíamos todos qual era o objetivo quantificativo e o KPI sobre o qual nós éramos avaliados. E a própria empresa, o seu valor de mercado dependia disso. O Capital Assets Price Model, como sistema tecnológico de avaliação de empresas, no fundo refletia aquilo que representava, digamos, a capacidade de gerir resultados. Curiosamente, isso deixou de ser socialmente aceite por algumas, digamos assim, daquilo que era estruturalmente a base da sociedade, que afinal foi aquela que tomou a empresa como elemento essencial, exigindo que os shareholders fossem substituídos por muitos stakeholders diferentes disso. A própria sociedade organizou-se dessa maneira. Foi muito simpático da sua parte dizer que eu era um especialista em transportes, mas eu fiz mais tempo na banca que eu em outra coisa qualquer. E na banca, a última vez que eu estive no BCE, lembro-me perfeitamente que estávamos a discutir num seminário apenas questões de capital e que às 5 da tarde ainda ninguém tinha falado de um shareholder. Toda a gente tinha falado da regulação, das exigências, dos requirements, dos compliance, da lavagem de dinheiro, mas nunca uma única pessoa tinha falado num shareholder. Portanto, aquilo que punha o capital para a empresa era totalmente desconsiderado naquilo que era a base. E, simultaneamente, as exigências progressivas que têm sido colocadas em cima dos objetivos das empresas, quer do ponto de vista da sua responsabilidade social, quer do ponto de vista da sua responsabilidade
técnica, quer do ponto de vista da sua responsabilidade administrativa e publicista, quer do ponto de vista da sua responsabilidade criminal e, ultimamente, do ponto de vista até da responsabilidade moral, tem vindo a construir uma situação curiosa em que a empresa parece não visar o lucro. Mas isso não é tudo, é que a própria avaliação da empresa deixou de ser feita pelos instrumentos normais do lucro, o que significa que o gestor pode ter o melhor resultado do mundo, mas ainda assim, ou não ser na narrativa oficial um bom gestor, ou não ser reconhecido inclusivamente até pelos acionistas como um gestor adequado. E isso vem criar novos desafios do ponto de vista da conceitualização da empresa. Portanto, eu trazia aqui um dilema, e o dilema é este: enquanto parece que a empresa tem uma capacidade de resistência enquanto organismo intermédio da sociedade, que vai para além de outras instituições, eu não estou a dizer que a empresa é mais capaz do que a instituição religiosa, porque a instituição religiosa tem 2000 anos, agora, como nós a conhecemos, tem 2000 anos, mas estou a dizer, mas é que nos últimos 100 anos, a capacidade de resistência da empresa enquanto instrumento coletivo da sociedade foi mais capaz do que outros instrumentos coletivos da sociedade que perderam a sua relativa importância. Curiosamente, é também aquela que parece hoje em dia ser usada, e eu permito-me, e depois na discussão vamos ver, e abusada, para exatamente por isso funcionar como driver de outra expressão inglesa que eu não poderia dizer em televisão, um driver que poderia ser utilizado como função para funções para as quais a empresa claramente não foi destinada. E é um bocadinho esta reflexão que eu acho que vale a pena pensar quando olhamos para a empresa da manhã, porque a diversidade hoje em dia de exigências que o sistema obriga a que as empresas tenham, coloca novas dúvidas, novas existências, mas há uma coisa que eu sei, é que se nós não sabermos um conceito detalhado e conceptual de uma sociedade, destes instrumentos de valor coletivo, eles tendem a perder a sua importância dentro do quadro, digamos assim, da coletividade. E esta reflexão inicial que eu gostava, antes de procurar responder às múltiplas perguntas, com certeza que algumas das pessoas me farão, diferentes destas ou enquadradas com estas. Muito obrigada pela sua inspiradora partilha sobre esta visão de empresa e esta alteração com que nós conseguimos balizar o que é o sucesso de um gestor e de uma empresa. Estava a dizer que não podia utilizar essa expressão em inglês. Há uma que eu gosto muito, que é stakeholder, que para mim é só quem segura no bife. Se fizermos de facto a tradução literal, é o stakeholder. Fiquem também com esta para pensarem sobre isso. Eu vou começar com o João Subtil, pode ser? João, a sua intervenção e a forma como queria interagir neste encontro sobre a empresa do amanhã vai muito ao encontro daquilo que é o governance e a liderança multidisciplinar. Quer fazer uma introdução então sobre isso antes de passarmos à minha questão? Sim, claro. Antes de mais, e para pegar aqui exatamente aqui no que é o tema desta apresentação e desta nossa reunião aqui, que é a empresa do amanhã, dizer que eu penso que o que é a empresa do amanhã e a empresa do amanhã sofrerá e está a sentir uma profunda transformação naquilo que é o modelo de governance societário. E o modelo de governance societário não é mais do que aquilo que são os princípios, as regras que dirigem uma empresa e salvaguardam os interesses de todos os interessados, como os bifes que referiu há pouco e outros dos sócios das próprias empresas. Mas o conceito de corporate governance, além de ser um conceito que é evolutivo, posso dizer aqui de uma certa maneira muito sumária, poderá ter passado já por 3 fases. A primeira fase, num momento muito inicial dos anos 80 até os anos 2000, sensivelmente, com uma preocupação muito acentuada naquilo que eram os acionistas, e na parte da passagem daquilo que era a gestão do risco financeiro e económico. Numa segunda fase, fruto daquilo que foram as crises financeiras, as questões ambientais, toda essa pressão sobre as empresas e não só, também a responsabilidade social dos trabalhadores e tudo mais, evoluiu aquilo que era a perspectiva do governance mais para abarcar toda essa realidade da responsabilidade social, ambiental e ética. E eu penso que agora, fruto daquilo que é a evolução tecnológica, chegamos a um momento em que as empresas, para além de tudo o resto, estão também a abraçar aquilo que são as questões de sustentabilidade e as questões tecnológicas. E estas questões tecnológicas
obrigam cada vez mais as empresas, mas principalmente porque as empresas por si só não funcionam, os seus líderes, a terem que adotar todos aqueles que são os planos, e depois aqui os temas de compliance desenvolverão isso melhor aqui com o meu colega João Luz, mas todas aquelas políticas e tudo mais que têm que criar mecanismos de controle, mas sobretudo a perspectiva daquilo que é a avaliação do risco das empresas. As empresas estão sujeitas a riscos não só económicos e financeiros no dia de hoje, mas a um conjunto muito mais amplo daquilo que são riscos tecnológicos, riscos de ciberataques, riscos de utilização dos dados e como se utilizam esses dados, e toda essa legislação europeia, mas que já alguma portuguesa em Portugal, tem que ser compreendida pelas empresas, transposta para dentro daquilo que é a realidade das empresas e, sobretudo, apreendida por quem são os líderes, os administradores das empresas, para que estas empresas, as empresas do hoje e do amanhã, e vamos assim ver se depois o Dr. António Ramalho comenta e dá o seu contributo, se mantenham competitivas e dentro daquilo que é a realidade que hoje estamos todos a viver, que é a realidade da tecnologia e da obrigação de estarmos todos com ela e dentro, pronto, e a abraçá-la dentro das empresas. E por isso eu gostava de perceber, de alguma maneira, qual era a perspectiva e como é que o Dr. António Ramalho via, dada a sua experiência incrível dentro daquilo que foram as várias empresas que liderou, se este modelo de governance que eu aqui inventei há 2 minutos realmente já existe e já está a ser implementado. Ou seja, se os conselhos de administração em Portugal já interiorizaram este novo modelo de gestão empresarial, ou como vocês dizem, governance corporate. Corporate governance. Ao contrário. Ao contrário. Ou seja, a questão é essa, não é? Se os conselhos de administração em Portugal das empresas nacionais já têm interiorizado ou já assimilaram que é preciso chegar aqui. Oh, Rita e João, eu acho que sim, mas não vou facilitar essa resposta. Isto é, eu concordo que estas 3 fases são existentes, mas estamos a falar da empresa de hoje. E devíamos assumir isso como a empresa de hoje. Eu não estou a dizer que a empresa não vá desenvolver-se nestes termos. Isto é, claramente perdeu-se, digamos, como aliás eu tentei dizer, perdeu-se um bocadinho aquela visão única de trabalhar para o acionista e, portanto, que as empresas, de alguma maneira, se fossem trabalhar para o acionista, seriam valorizadas por esse efeito. Também se perdeu um bocadinho aquela ideia de que teríamos que ter uma governação corporativa que permitisse, gostou desta tradução do corporate governance para a governação corporativa, espero que sim, estou a tentar-me adaptar mesmo com media training, sem media training, mas que esta corporação, que este modelo governativo que desse resposta a outras exigências que estão as exigências dos stakeholders, que são as múltiplas exigências que a sociedade impõe, e poderíamos dizer, digamos, que o crescimento desse objetivo vai passar, digamos assim, por exigências de sustentabilidade, etc. É verdade, mas isso é empresa de hoje. A dúvida é se o ponto a que nós temos levado esse tipo de exigências, nomeadamente as exigências morais da sociedade, nós hoje em dia falamos da ética das sociedades com demasiada facilidade. Eu vou dar um exemplo para nós percebermos todos das dificuldades que temos para isto. Hoje em dia é pacífico numa zona como esta de que temos um déficit de defesa na Europa. E, portanto, que a Europa precisa de fazer um investimento significativo em defesa. E que isso tem sido uma debilidade significativa da Europa perante os outros blocos, nomeadamente perante o bloco, supostamente, a quem nós tínhamos combinado de fazer o outsourcing da defesa, que era os Estados Unidos. Ora, o BEI, instituição da Europa para financiar as empresas europeias de grande dimensão, estava proibido até há 1 ano de fazer qualquer financiamento à defesa. E podia fazer financiamentos duais, mas extraordinariamente limitados, e ainda não abandonou a limitação estatutária da defesa. E, portanto, aquilo que seria normal para um gestor que trabalhasse na base daquilo que eram as exigências do BEI, era, obviamente, nunca trabalhar sobre o setor da defesa, porquanto uma Europa pacífica tinha isso como um elemento negativo. Já não falo daquilo que era a leitura que se fazia sobre as exigências e os requirements que seria colocar à banca do ponto de vista daquilo que eram os limitadores para as áreas de não financiamento obrigatório, entre as quais o carvão, etc. Tudo isso são realidades presentes.
a sociedade tem vindo a demonstrar que às vezes alguns excessos em alguma dimensão vêm trazer outras discussões. Eu não quero pôr em dúvida, João, que a sustentabilidade é um elemento que tem que ser trabalhado, sobretudo porque nós temos o dever de preservar uma empresa, não para o nosso período, mas para o período para além de nós. Agora, o que acontece basicamente é que isso passa sobretudo por nós conseguirmos determinar quais são as prioridades que estão subjacentes em cada momento. E eu acho que um dos problemas que nós passamos é que passamos rapidamente do acionista como prioridade única para todas as outras prioridades a igualdade de circunstâncias. Não é verdade. O que eu vou dizer é pouco normal. Mas eu vou dizer que os meus clientes e os meus trabalhadores são stakeholders muito mais importantes, peço desculpa, que o meu regulador. E isso, no entanto, é absolutamente contraditório com o elemento determinante da sociedade. E que o regulador é muito mais importante para mim do que as autarquias ou o Estado. E isso também é contraditório com aquilo que se verifica. Isto é, a falta de definição de um quadro de prioridades dentro da governação veio a trazer que fosse demasiadamente, eu diria, pendularmente mais aceitável uma governação excessivamente determinada por objetivos que estavam longe daquilo que eram os objetivos prioritários, e isso levasse a que, de alguma maneira, essas empresas passassem a ter objetivos que vão muito para além ou muito aquém daquilo que vão ser obrigados a ter por uma questão de concorrência. Aliás, começámos por falar aqui da Coreia. Estas empresas da Ásia que competem com a Europa não têm o mesmo tipo de exigências do ponto de vista de governação, nem do ponto de vista de sustentabilidade, do que têm as empresas que concorrem com elas. Hoje em dia temos as empresas americanas não só a não ter este tipo de exigências, como inclusivamente, em alguns casos, até a estarem proibidas de as ter. E, portanto, eu acho que o mundo tem tendências de funcionar sob o pêndulo de Foucault. E o bom senso é nós sabermos como é que podemos operar dentro do futuro das empresas sem nos deixarmos encantar com aquilo que parecem ser as ideias mais entusiasmantes, como, por exemplo, aquela de que se eu fizer mais obrigações verdes, acabo por pagar menos. Não é verdade, pago mais. Pago um custo. E se calhar estou disponível a suportar esse custo se tiver outros benefícios que decorram dessas circunstâncias ou se tiver acionistas que suportam esse tipo de análise. E por isso, eu continuo a dizer que, João, sim, mas com cautelas. Isto é, eu julgo que a aceleração segura de que os níveis de governação tinham que ser feitos para uma determinada sociedade que foi tornada como uma sociedade óbvia e adequada, parece hoje em dia mais em crise do que estava. E eu tenho a certeza que vai haver automóveis na Europa a combustão depois de 2035. Tenho a certeza absoluta. E, no entanto, eles são proibidos neste momento por uma questão de sustentabilidade e de ODS. Portanto, o que eu lhe estou a dizer é o seguinte: cuidado com estas tendências ultramodernas. Eu não vou chamar ultramodernas, mas o que eu vou dizer Rita, é um bocadinho exagerado. Cuidado com algum wokeismo empresarial, porque as tendências não são tão óbvias como parecem. E quando há excesso de wokeismo empresarial, normalmente vem as tendências ao contrário, que é um bocadinho que se verifica nos Estados Unidos, porque proibir investidores de investir em empresas sustentáveis, porque não devem ser elementos determinantes do investimento, e nós temos vários fundos de grande dimensão que estão limitados nessas circunstâncias americanas neste momento, também é negativo. Como nós sabemos que o fundo da Noruega também não investe em armas, e não vai investir em armas por enquanto, o que não quer dizer que daqui a uns anos não seja necessário. Eu nunca pensei, vou-lhe ser sincera, Rita, eu nunca pensei ver a Finlândia na NATO. Nunca pensei que a Finlândia fosse alguma vez um país da NATO. Por isso, eu acho que temos de ser cautelosos nesta avaliação, e isso cria novos desafios aos gestores, que é, para além daquilo que é seguirem a tendência dominante, terem capacidade de reflexão interna nas suas organizações para esse efeito, o que coloca, sim, um problema nos conselhos de administração. É que tem que haver espaço nos conselhos de administração para essa discussão poder ser tida de forma a que a empresa tenha ela própria a sua filosofia de presença do mercado. E que não seja apenas seguir a tendência do momento, porque já vimos que as tendências do momento, quando são excessivas, podem ter, digamos assim, contraponto. É um bocadinho o que
É a minha sensação como gestor. Nunca se esqueçam que estão a ouvir falar um dinossauro. E, portanto, os dinossauros... E vou-vos dizer uma coisa que talvez não saibam. Os dinossauros foram extintos. Portanto, e é verdade. Parece muito bem para dinossauro, devo-lhe dizer. João, eu sei que tem mais uma questão, mas se calhar fazíamos primeiro esta primeira ronda e depois, se tivéssemos tempo, voltávamos. O que é que acha? Pode ser? Eu aproveito também para pedir a uma alma caridosa água aqui para os nossos oradores. Que têm? Ai, têm? Ai, eu então sou a única desgraçada que não tem, é isso? Eu agradeço, muito obrigada. Obrigadíssima. Enquanto isso, eu se calhar passava ao João Luz Soares, porque vem-nos falar, mais uma grande expressão, o compliance empresarial. Muito obrigada. E sobre esta questão do risco já não ser algo absolutamente estático e que pode influenciar inclusivamente os mercados, as vontades dos próprios investidores e sobre essa área, o que é que nos tem a dizer? Bom, antes de mais agradecer a presença de todos, agradecer também a presença do Dr. António Ramalho e estender esses cumprimentos naturalmente aos meus colegas de painel. De facto, aquilo que acontece, e a exposição do Dr. António Ramalho foi muito objetiva, muito precisa, mas constitui aqui aquilo que me parece ser um ponto de partida e não um ponto de chegada, é que este conceito da empresa do amanhã é sobretudo um conceito de liderança e de pessoas e, portanto, mesmo do ponto de vista das entidades obrigadas, estamos longe daquele conceito tradicional, diria eu, de considerar a entidade, de considerar a empresa como local de opacidade. Hoje em dia, elas são entendidas como um local de cumprimento normativo, necessariamente, de construção de um processo de transparência, de integridade e também de aplicação de direito sustentável e sustentado. Como disse muito bem, o que acontece é que o processo de avaliação de risco já não é estático. Isto exige que nós tenhamos não um cumprimento normativo ou um compliance que é também ele estático ou reativo, mas um compliance que se debruce sobre questões de liderança, de inovação, de tecnologia, que foram também, de resto, aqui muito bem abordadas pelo meu colega e amigo João Subtil. Aquilo que me parece, no entanto, é que nós temos que fazer muito rapidamente aquilo que é a transição entre um modelo de compliance que é imposto externamente, de forma automática, de forma obrigatória a uma entidade, é o que se designa tick-to-the-box compliance, ou seja, verificar apenas o cumprimento legal das obrigações das redes legais, para aquilo que é um compliance de pessoas que parte das próprias entidades para as redes legislativas. Isto para mim tem alguns problemas. Um primeiro problema que se relaciona desde logo com a proliferação de redes legislativas de larga escala. Quer dizer, um advogado compliance há 5, 10 anos atrás preocupava-se com o RGPD, com a prevenção do branqueamento de capitais, com a prevenção da corrupção. Hoje em dia existe uma tendência de regulamentação daquilo que é o espaço digital. Temos a NIS 2, cibersegurança, foi transposta na semana passada. DORA, resiliência operacional digital, está também já em vigor. O AI Act, que o Rodrigo irá certamente aqui adressar, que tem também já um conjunto alargado de obrigações para as empresas e, portanto, isto faz-me lembrar um bocadinho aquele jogo do Windows 95, o Minesweeper, em que nós temos um campo minado, temos que assinalar as minas para as entidades com as bandeiras. O problema é que temos muitas minas e poucas bandeiras. Aquilo que acontece é que nós estamos, na verdade, perante um problema de linguagem dentro das próprias entidades. O sucesso de uma entidade e de uma empresa já não se mede apenas por aquelas métricas tradicionais. Hoje mede-se pela sua capacidade de resistência a ciberataques, pelos canais de denúncia, por tudo aquilo que são as obrigações que exigem e que existem neste âmbito geral da empresa. Segundo problema, Rita, que me parece fundamental. De um ponto de vista estratégico, não podemos cair na tentação de segmentar a resposta de compliance. Falar em compliance no setor imobiliário, ou no setor laboral, ou no setor da proteção de dados, ou no setor da prevenção da corrupção. Todos eles existem, todos eles obviamente têm importância, mas aquilo que acontece é que se não conseguirmos organizar e sistematizar isto numa lógica de liderança, e aqui é uma liderança de compliance empresarial de A a Z, em que todas estas preocupações são articuladas de forma sistematizada, nós vamos ter um compliance vazio, um compliance formal e que não dá, para além daquilo que é o medo da sanção, o medo do processo contranacional, uma verdadeira mudança de paradigma dentro das instituições. Terceiro grande problema, este parece-me fundamental, e o Dr. António Ramalho, definiu de forma muito concreta. Todas estas redes legais estão pensadas num primeiro patamar para aquilo que são as entidades financeiras e, obviamente, essas, dentro daquilo que é a sua disponibilidade de investimento, dentro daquilo que é a sua formação de equipas de recursos, conseguem
com maior ou menor facilidade, dar resposta a estas exigências. O problema também é que o nosso tecido empresarial é constituído muitas vezes por pequenas e médias empresas que veem estas obrigações de compliance não como uma vantagem competitiva, mas como um custo. E, portanto, todas estas políticas, todos estes procedimentos, à falta de melhor palavra, ficam na prateleira do cumprimento normativo a ganhar pó. E é esta também a minha interpelação para o Dr. António Ramalho. Como é que se transforma um compliance, um tipo de box compliance ou formal, que é o da empresa do hoje, para aquilo que é um compliance orgânico, que parte das empresas, mas que parte sobretudo daquilo que são as pessoas. O compliance não dos titulares apenas dos órgãos de administração e fiscalização, mas que consegue contaminar toda a estrutura no mid-level e também no bottom-level. É essa a minha pergunta. Ou seja, como é que passamos de um compliance formal para um compliance estratégico de forma mais eficaz e como é que as pequenas e médias empresas, que normalmente têm muito menos recursos, conseguem sobreviver a isto? Rita, esta é uma questão de uma importância enorme, porque primeiro, o compliance, do ponto de vista da externalização das exigências, eu diria que hoje em dia pressupõe sobretudo a capacidade de qualquer empresa ter a sua matriz de risco. Nós estamos a falar em compliance, mas qualquer empresa hoje em dia tem que trabalhar sobre uma matriz de risco e percepcionar quais são os riscos e como é que se posiciona uma matriz de risco. Isto supostamente devia ser obrigatório na gestão de qualquer empresa, devia ser até uma função do Conselho de Administração, independentemente de ser ou não da Comissão Executiva, e nem sempre as empresas fazem não só a percepção dos riscos, até porque às vezes não gostam de ter riscos não resolvidos, e quem tem uma matriz de risco vai ter que ter riscos assumidos, porque há riscos não resolvidos, mas podem ser mitigáveis, naturalmente, mas não se resolvem, estão lá e vão sobreviver, e podem acontecer. Mas, de todas as maneiras, o compliance externo ao imposto, o hetero-compliance, chamemos assim, é uma inevitabilidade. A primeira função, deixe-me dizer, sobre o compliance, eu tenho uma espécie de gosto especial, porque sou um sofredor do compliance, como todos nós sabemos. Na banca, nós temos, digamos assim, uma tradição de exigências sobre compliance que incide sobre as administrações de forma muito elevada, e você disse muito bem que o grande problema é que o que estamos é exportar esse modelo para as empresas que têm muito mais dificuldade em ter isso. A nossa avaliação de custos, de quanto é que nos custava compliance no nosso produto interno bruto, andava pelos 5 a 6%. Portanto, vê-se bem quanto é que é o custo do ponto de vista de uma estrutura básica. Para pensar que os bancos trabalham com uma margem, enfim, hoje trabalham com uma margem de 2,6 ou 2,7, eu gostava de ter trabalhado com margens dessas. No meu tempo trabalhou-se com margens mais baixas, também já trabalhei com margens mais altas, verdade seja dita, mas a verdade é que isso significa que se esta parcela de custos representar 50% sobre o trabalho, você está a alocar qualquer coisa como 0,3 ou 0,4% da margem. Era com quem já trabalhou com margens de 1,6 ou 1,7, só se puser um terço da margem em compliance, dificilmente tem uma empresa sustentável. Portanto, isto para lhe dizer basicamente que o nível, digamos assim, de compliance já exigível hoje em dia em quase todos os setores é bastante elevado, o hetero-compliance. Você diz uma coisa que eu acho que é fundamental, é que o primeiro esforço que nós temos que fazer é de generalização deste conceito. Isto é, este conceito não é um conceito do diretor de compliance ou da estrutura de compliance. Só funciona se nós trouxermos isto para a primeira linha de defesa, porque se trabalharmos só com a segunda linha de defesa, pura e simplesmente isto sai caro demais. Isto é, somos mais eficazes se conseguimos generalizar. E isso é um ponto que você falou que é muito importante. E, finalmente, só se consegue ganhar dimensão se puser isso na cultura de compliance da própria organização. E só assim é que não é caro demais. Qual é o grande problema disto? É que tudo isto é sempre imposto de cima para baixo. E enquanto isto é imposto de cima para baixo, a grande preocupação, eu vou ser outra vez muito disruptivo neste sentido, e peço imensa desculpa, mas desta vez tem que ser em inglês. Força. Os gestores trabalham isto na base do cover my ass. E eu não posso traduzir. Porque de facto é isso que eles procuram. Se houver um problema, eu não quero que esse problema me afete a mim. E, portanto, desde que eu esteja protegido, eu estou protegido dentro daquilo que é as responsabilidades diretas. E, infelizmente, é isto que funciona entre os reguladores, entre os gestores e entre as estruturas diretivas que têm essa responsabilidade. Portanto, eu tenho muito medo que este cover my ass, que este conceito cultural de cover my ass, que se instalou totalmente nas organizações, vamos ser sinceros, vá dificultar muito este alargamento do processo
de compliance à cultura do compliance estratégico. Agora, que essa é uma função que deveria trabalhar sobre a própria matriz de risco, devia, não só no compliance, como nos outros riscos relevantes, porque a matriz de risco não é um problema que o Conselho de Administração determina, é um problema se conseguir culturalmente levar a que a matriz de risco faça parte, digamos assim, da gestão do dia-a-dia, para que o próprio dia-a-dia do operador diminua e mitigue as estruturas de riscos existentes. Agora, as pessoas têm que pensar que a função das empresas é sempre comprar e vender risco. Eles estão sempre a comprar e vender risco em qualquer circunstância, qualquer coisa que façam. E, portanto, é bom que esta cultura se generalize. Eu acho que isso é um dos desafios futuros. Agora, acho que quanto mais se exagera a regulação externa imposta às empresas, mais o Cavarmaiaço toma conta, digamos, das decisões, em vez da estrutura generalizada de cultura de risco, colocar-se às instituições. Agora, se você me diz, isso faz parte do presente, faz. Isto vai fazer parte do futuro, esta eu não tenho dúvida que vai. Eu posso admitir que amanhã não tenhamos limitações à defesa na decisão do BEI. Agora, não admito em nenhuma circunstância que não vá aumentando as exigências sobre a matriz de risco inevitável. Muito obrigada. Chamo agora à conversa Augusto Paulino. Vem falar-nos um pouco sobre a fiscalidade e a sustentabilidade económica. Afinal de contas, a carga fiscal pode privar a evolução, o sucesso de uma empresa, a sua atuação. Converse um pouco connosco sobre isso. Agora, sim, já estou a ouvir. Ora, em primeiro lugar, agradecer o convite à RSA, naturalmente, em meu nome e em nome da DFK, cumprimentar os restantes colegas desta mesa redonda. Para falar aqui um bocadinho de fiscalidade, eu não vou resumir, se calhar, o ponto a que o Estado, se calhar, é o maior stakeholder das empresas, não é? Porque poderíamos começar por esse resumo, mas pegando nessa ideia, só lançar aqui dois temas e aquilo que pode ser o desafio da empresa do amanhã, ou como é que a empresa do amanhã pode lidar com isto. Em primeiro lugar, e para não falar outra vez em compliance, vou utilizar a expressão em português, cumprimento de obrigações. Não falando já da carga fiscal, de facto o que assistimos é que há uma série de obrigações de cumprimento que recaem sobre as empresas, não só relacionadas com o pagamento dos próprios impostos, mas também com aquela função que exercem em nome do Estado de cobrança de impostos, de fiscalização dos contribuintes e tudo isso. Depois, a juntar a isto, estes custos de cumprimento, temos o ónus de, sobre as empresas, recair também um esforço tremendo de interpretação da legislação fiscal complexa, de multiplicidade de impostos no sistema e depois, ainda para ajudar, não é, litígio com fartura sobre temas fiscais que consomem mais recursos da empresa e não estou a falar só de tempo. E, portanto, o primeiro desafio, e é aquilo que temos que ver como é que a evolução da empresa pode funcionar nesta lógica de que todos estes custos, ou todos estes ónus sobre a administração das empresas, a própria gestão do dia-a-dia, se é compatível com aquela que é suposto ser a liberdade que está subjacente ao ente empresa. Não é? Portanto, tudo isto limita sobremaneira aquilo que devia ser a preocupação, eu já não digo em gerar lucro, se calhar gerar valor. E eu juntava aqui já uma segunda ideia também, que está relacionado com esta, que associado a todas estas obrigações, já se falou um pouco disso, de compliance, trazem associada também muito mais transparência da informação financeira e fiscal. E é uma ideia, não é? Como é que a empresa do amanhã consegue converter todo este esforço que tem e que recai sobre ela em valor, em algo que consiga passar para os tais stakeholders, ou mesmo para o mercado ou para os clientes. Apesar do tema da fiscalidade não ser nenhuma daquelas componentes ou das métricas que entra para o ESG, para as avaliações de sustentabilidade,
aquilo que eu lançava a ideia é se, de facto, as empresas não vão utilizar esta informação que é totalmente transparente sobre o tempo e os custos que têm e os impostos que pagam para reforçar a posição que têm na sociedade. Um bocadinho estas ideias. Então, todo o cumprimento legal das obrigações fiscais, se podem elas próprias criar uma limitação na liberdade de atuação das empresas, em parte, é uma das questões que colocou. Dr. António Ramalho. Podem. A resposta é melhor. Fim. Sim, fim de linha. Podem. Este é um dos casos mais complexos que eu acho que a sociedade tem vindo a trabalhar de uma forma muito negativa. Eu acho que nós trabalhamos, infelizmente, uma ótica redistributiva da taxa fiscal nas pessoas e nas empresas. E não havia qualquer justificação para que ela encontrasse justificação nas empresas. Isso é um assunto entre pessoas e uma lógica racional entre pessoas. Quem ganha mais deve pagar mais impostos, com o devido respeito. Paga os impostos que tem que pagar para ter a sociedade solidária que quer ter. E, portanto, não me vou queixar dos impostos, não gosto destes impostos, mudo-me de país, quer dizer, há pessoas que têm que suportar esses ódios. E a sociedade é que tem que ver qual é o máximo de taxa fiscal que pode ter. Em relação às empresas, a situação é bastante ridícula, porque trouxe exatamente este conceito de IRS para cima das empresas em IRC. E isso levou a que o Estado entrasse em duas coisas. Primeiro, a primeira delas é utilizar as empresas como agentes de cobrança de impostos, que é uma coisa horrível. E, de facto, as pessoas e as estruturas são de cobrança de impostos. Alguns que estão aqui ainda se lembram de um engenheiro Cebola ter assumido que cobrava impostos e depois não os dava ao Estado porque preferia pagar aos trabalhadores. E foi preso. E assumiu isso em tribunal. Isto é, ele disse, é a minha preferência e sou preso. E vou ser preso por isso. Mas a verdade é que, de facto, ele estava a cobrar um dinheiro que não era dele. Agora, esta cobrança, com o devido respeito, nunca foi paga à empresa, não é paga à empresa. Todas as empresas fazem retenções da fonte e nunca cobraram rigorosamente nada ao Estado quando estão a fazer, digamos assim, essa cobrança. Eu acho que isso foi um dos pequenos erros que as empresas deixaram fazer-se, sem pedir a cobrança disto, porque era uma coisa razoavelmente simplificante, esquecendo-se que estavam com isso a trabalhar como agentes do Estado. Ponto 1. E começando a ser agentes do Estado para isso e para outras coisas, porque hoje em dia fazem muito mais coisas para o Estado de uma forma gratuita, até atividade assistencial, que é uma coisa divertida. Como é que achamos que as empresas devem fazer atividade assistencial normal? A segunda coisa, mais grave que esta é má, mas mais grave que esta, foi de facto esse conceito moral que se teve sobre as empresas. E este conceito moral que se teve sobre as empresas levou a uma complexidade do sistema fiscal ao nível das empresas que é verdadeiramente dramática. Eu tenho a certeza, já tenho dito isto várias vezes, quando há 400 incentivos fiscais sobre empresas, eu tenho a certeza que metade deles não se paga a eles próprios, isto é, a utilidade desse incentivo fiscal para o objetivo que tem é seguramente menor para a sociedade do que aquilo que as empresas pagam por ele, pagam pela dificuldade de funcionar, etc. E depois levou a que o Estado achasse que tinha direito a ter uma espécie de moralidade sobre as empresas. E depois o Estado é vítima do seu próprio resultado. Quero um exemplo, eu já há bocadinho dei ali em baixo, que é escandaloso. O Estado atualmente acha que as grandes empresas são melhores que as pequenas e médias. E acha que as grandes empresas são melhores que as médias melhores que as pequenas. E tem razões para isso, porque de facto as grandes empresas pagam mais, têm melhores salários, portanto no fundo são melhores para as sociedades do ponto de vista prático. Portanto, não vou discutir se são melhores ou piores, mas a verdade é que são melhores para a sociedade do ponto de vista prático, do ponto de vista financeiro. E o Governo acha isso. Quando me perguntam como é que deve ser a taxa do IRC, em função disto, eu digo ao Estado, bom, se o Estado acha mesmo isto, se o Estado acha que tem que utilizar o IRC como função moral, então que torne uma taxa regressiva. A pequena e média empresa paga mais de impostos em taxa do que a grande empresa. Porque se quer que as suas empresas passem a grandes, então vamos fazer uma taxa regressiva. E o Estado fica escandalizado a pensar como é que eu ia pôr agora a EDP a pagar menos do que o café da esquina. Mas a verdade era isso que devia fazer. Porquê é que se deixou o Estado entalar nessa questão? Porque o Estado passou a ter uma ideia moral sobre as empresas. O Estado não tem que ter uma ideia moral sobre as empresas do ponto de vista fiscal. Tem que ter a sua receita, obter a sua receita e definir qual é o quadro da sua receita. E nesse sentido, quanto mais predictable seja, isto é, quanto mais previsível for, quanto mais simplificante for, quanto mais transparente for,
mais vai ser a função fiscal transparente. Augusto Paulino, eu acho que isto é mau para o seu negócio. Isso é outro problema. Agora, eu gostava muito que o sistema das empresas fosse de uma simplificação total e que, de facto, eu ouço falar em inteligência artificial, se calhar vamos falar nisso, de inteligência artificial a torta e a direito. Eu adorava que a inteligência artificial resolvesse todos os problemas de impostos de todas as empresas porque trabalhei e que não tivesse problemas destes. E, portanto, que isso nem fosse um sistema de grande complexidade neuronal, quer dizer, que fosse um sistema razoavelmente simplificante. Nós temos, nesse sentido, este drama. E depois o que é que acontece? Acontece que o Estado é, de facto, eu vou dizer, o Estado não é um stakeholder, é mesmo um shareholder. Isto é, ele fica com uma boa parte da receita que, de facto, é dos acionistas. E, portanto, isso obriga, naturalmente, a que toda a empresa seja prejudicada por aquilo que é a sua carga fiscal inevitável. Uma carga fiscal que, ainda por cima, é pesada do ponto de vista organizativo, é a coisa mais estúpida do mundo. Eu gostava sempre de saber uma conta fiscal que nunca consegui que ninguém me dissesse. Que era, eu gostava de saber, por cada linha de imposto, quanto é que é o imposto que é arrecadado versus o custo que esse imposto tem do ponto de vista do arrecadar, que é para eu saber o cost income do imposto. Eu na banca preciso saber o cost income de tudo o que faço. Eu adorava saber, porque tenho a certeza que havia dezenas de impostos que desapareciam, porque não servem rigorosamente para nada, senão para alimentar uma máquina que se alimenta deles, com inevitabilidade. Se calhar estou a exagerar, alguém há de dizer que estou a exagerar. Agora, eu gostava de ter essa conta, porque eu tenho a ideia de que há impostos que 50% ou 60% ou 70% do custo do imposto é a própria estrutura para o arrecadar. E, portanto, isso significa basicamente que o sistema é muito pouco eficiente nesse sentido. E o Estado, que não tem tendência para diminuir, ao contrário que toda a gente pensa, porque tudo indica que o Estado vai ser necessário para mais coisas, só tem um nome que tem que pôr no seu middle name, que é eficiência. Porque aquilo que as pessoas vão exigir do Estado é que o Estado seja eficiente. Porque aquilo que o Estado tiver que pagar em reformas, aquilo que o Estado tem que pagar em longevidade, aquilo que o Estado paga em saúde, são exigências da sociedade. Só que exige que isso seja feito de forma eficiente. E na parte fiscal da receita, infelizmente, é muito ineficiente em algumas coisas, pela complexidade do modelo e pelos objetivos que tentou desenhar para si. Se não tivesse esse tipo de objetivos, se dissesse só, eu quero receber X das empresas e acabou-se, era dividir tudo pelas empresas e acabou-se. Até podiam definir no orçamento quanto é que era, dividiam pelo número de empresas, pelo resultado, já estava feito, era muito mais simples do que isso. Estou a simplificar, naturalmente, mas nesse sentido, Augusto, é um bocadinho esse aspecto que eu acho que, e para o futuro, acho que é isso que vai acontecer, vou ser sincero. Eu acho que o sistema se vai simplificar, porque pura e simplesmente este modelo é um modelo de complexidades adicionais. Simultaneamente, os modelos de internacionalização das empresas depois colocam, digamos assim, oportunidades enormes do ponto de vista da fiscalidade, de andar a alocar, digamos assim, os objetivos de forma diferenciada e, portanto, quanto mais o sistema for simples, menos as pessoas tenderão, digamos assim, a criar planeamentos fiscais demasiadamente exigentes e depois ter este custo contencioso e este custo que tem a ver com a incerteza do modelo. Com o devido respeito, o imposto devia ser a coisa mais certa do mundo. Aliás, nós sabemos que morrer e pagar impostos é uma inevitabilidade. Portanto, quer dizer, ao menos que seja uma inevitabilidade simples, não é? Portanto, que seja uma coisa que tenhamos que pagar com esforço, mas de uma forma simples. Eu sou muito prático dessa forma. Muito obrigada. Esta é uma visão tão triste da inevitabilidade. Nelson Rego, vem... Está tudo bem? Está tudo bem. Veio falar-nos um pouco da gestão de veículos de investimento regulado e o quão às vezes é difícil este equilíbrio, não é? Entre uma regulação exigente e uma capacidade de adaptação e de agilidade empresarial. Bem, em primeiro lugar, boa noite. Agradeço a RSI ao convite. Eu não tenho a capacidade oratória dos meus colegas de painel, por isso vou falar de uma forma muito mais simples com um caso. Os casos são mais fáceis de abordar. Quando fizeram o desafio, e também espero que não haja aqui ninguém do regulador, porque assim ficamos um pouco mais à vontade, quando fizeram este desafio, eu lembrei-me de uma situação concreta que me aconteceu há cerca de 6 meses atrás, aqui em Lisboa, que eu passo o dia, grosso modo, a ver investimentos imobiliários, a avaliá-los e depois a captar investidores para fazer esses investimentos. Este é o meu dia-a-dia. E um colega nosso de uma formação que fizemos em tempos em Espanha lançou uma startup na Roménia que hoje em dia já está nos Estados Unidos, que faz precisamente a mesma coisa que nós fazemos,
embora nós, com o regulador, com estes senhores do compliance, com os tax advisors, tudo isso, temos um custo de o fazer e uma maneira de o fazer totalmente diferente de quem nasceu agora e numa versão completamente tecnológica do negócio. Então estes senhores captam investidores com tickets muito pequenos, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros, e compram ativos de rendimento por toda a Europa, por todos os Estados Unidos, e esses títulos, ou seja, os investimentos que os investidores fazem através da dita plataforma, ficam garantidos por tokens, ou seja, uma coisa já que muito à frente de nós comprarmos um imóvel em Portugal e ter que registá-lo e estar à espera que o registro aconteça num cenário que todos sabemos que demora imenso tempo. Portanto, a conclusão que eu retirei foi como é que eu posso competir enquanto uma empresa portuguesa regulada com uma plataforma que acabou de nascer e que tem um contexto de operação muito mais barato que o meu, consegue captar muito mais investidores do que eu, consegue ser muito mais competitiva a aplicar o dinheiro dos seus investidores e no fim do dia consegue um retorno muito mais interessante para os seus stakeholders e provavelmente consegue ser muito mais eficiente do ponto de vista de tax porque não paga impostos em jurisdições onde esses impostos são mais agressivos. Portanto, o meu desafio e o meu ponto de partida para a reflexão foi como é que eu, uma entidade regulada em Portugal, consigo competir no espaço europeu onde tenho investidores e investimentos com plataformas tecnológicas que têm uma maneira de funcionar totalmente diferente daquela que é a que resulta da nossa norma em Portugal. Dr. António Ramalho, como é que isto se faz ou é melhor mesmo o Nelson Rego mudar-se para a Roménia? Eu vou ser prático, Nelson. Vai ter mesmo que utilizar uma plataforma na Roménia. Porquê? Porque, vamos ser claros, nós temos algumas regras. A tokenização é uma inevitabilidade e, obviamente, a capacidade de fazer quer crowdfunding, quer conseguir funding de pequenos emitentes, ela é uma realidade em todas as jurisdições. O único problema é que a nossa jurisdição utiliza uma técnica que é natural na Europa com um nível de regulação muito elevado. Estes níveis de regulação têm custos, primeiro ponto, também dão seguranças aos investidores e, portanto, digamos assim, isto é um jogo entre segurança e custo e a Europa é extraordinariamente estabilizada em termos daquilo que são os seus deveres de confiança em relação ao investidor. Isto é um conceito que nós temos sobre o valor da poupança que tem muito a ver com até o nosso conceito católico de dominante, isto é, de que a poupança é algo bastante estável e que deve ser assumido de uma forma estável. Isto em Portugal é particularmente mais grave no real estate por dois motivos. Primeiro porque, ao contrário do que toda a gente pensa, os portugueses são os maiores investidores, são os quintos maiores investidores da Europa em real estate. Porquê? Porque todos compraram a sua casa, já disse isto várias vezes, todos compraram a sua casa com crédito, pagaram o crédito e ficaram com a casa, o que significa que como compraram com crédito amortizing a 30 anos, metade desse custo do crédito, metade é força de expressão, uma percentagem desse custo do crédito foi para criar uma poupança que é o valor da sua casa. Neste momento são 650 mil milhões, 3 vezes aquilo que existe em Portugal em depósitos. Portanto, os portugueses, 2 milhões de portugueses já pagaram a sua casa e, portanto, 2 milhões de famílias, não são 2 milhões de portugueses, 2 milhões de famílias têm a sua poupança em habitação. Se calhar não têm dinheiro para comprar medicamentos, se calhar não têm dinheiro para levar os filhos à escola, se calhar não têm dinheiro para sobreviver, mas são ricos porque têm, infelizmente, algo que não é monetizável, que é a habitação, ou que ainda não é monetizável como devia ser, que é uma das preocupações que Portugal devia pensar originalmente. E, portanto, como os portugueses têm muita habitação e adoram habitação, ainda por cima, porque os portugueses adoram habitação, são os terceiros povo da Europa com mais segundas casas, portanto, os portugueses adoram casas, portanto, não vale a pena. Adoram mesmo casas, têm 108 metros quadrados em média de casa, contra a maior parte dos países da Europa com 80 metros quadrados, portanto, é quase 30% acima. Portanto, isto significa, basicamente, que os portugueses deveriam também ser grandes investidores nesta tipologia, mas curiosamente o sistema é muito regulado, correu bastante mal no passado e em Portugal as experiências negativas de poupança são transmitidas durante muito tempo. E, portanto, o que aconteceu basicamente é que os fundos de investimento imobiliário, que de alguma maneira poderiam fazer isto de formas muito diferenciadas, nem sequer foram postos no retalho.
E, portanto, todo o crescimento, digamos assim, do valor do imobiliário em Portugal, que em 2015 era óbvio que ia acontecer, e muita gente que teve em sessões várias destas sabia que a partir de 2015 o imobiliário iria recuperar em Portugal, esse valor nunca foi transferido para as pessoas quando podia ter sido, porque deveria ter sido colocado produtos que, de alguma maneira, voltassem a recuperar o retalho em relação ao imobiliário. E isso não aconteceu. E isso é mau porque Portugal, com tantos donos de imóveis, até deveria ser alguém que deveria fazer literacia sobre imobiliário, no sentido de que esse imobiliário pudesse ser posto do ponto de vista de rendimento e fosse utilizado. Portanto, primeiro ponto, nós somos tradicionalistas na poupança na Europa. Em Portugal ainda somos mais porque adoramos depósitos também. Portanto, só temos depósitos nós só temos casas e depósitos, não temos mais nada. E, portanto, somos nisso muito felizes. Odiamos, já fizemos investimentos na Bolsa, não correu bem, já fizemos investimentos noutros setores e a nossa memória sobre a poupança é muito elevada. E, portanto, nesse sentido, se você está à espera de ter modelos de financiamento baratos, a risco por parte dos operadores, não vale a pena pensar nisso, ponto 1, ou melhor, vale a pena se quiser arriscar, mas deixe-me dizer-lhe que eu também consigo fazer avaliações de futuro. Um dia vamos ter uma catástrofe nas criptomoedas, ok? Porque as criptomoedas não são as stablecoins, mas as criptomoedas são uma estrutura típica piramidal. E mais tarde ou mais cedo esse efeito piramidal vai acontecer. Como está muito generalizado no mundo, vai demorar muito tempo a acontecer, porque obviamente quanto a pirâmide é maior, funciona de uma forma melhor, mas eu sou obrigado a contar sempre esta anedota para as pessoas. Eu conheço dois senhores que iam na rua e um deles viu uma moeda de ouro e o outro, que era mais lesto, pegou na moeda de ouro. E aquele que tinha visto disse, isto é uma injustiça, eu gostava mais de ter a moeda de ouro, eu aqui ia apanhá-la. E ele disse, mas lamento muito, eu fui mais rápido, apanhei a moeda de ouro, então eu dou 3 euros pela moeda de ouro. Apanhei a moeda de ouro, vendo a moeda de ouro por 3 euros, já ganhei 3 euros. Quando chegou a casa pensou, o tipo sabia que a moeda de ouro valia. E como sabia que a moeda de ouro valia, deu-me 3 euros, quando a moeda de ouro valia mais. Vou lá e digo, olha, afinal não te queria vender a moeda de ouro, eu quero, mas é a moeda de ouro. Mas já me vendeste. Então eu compro a moeda de ouro por 5 euros. E que recomprou por 5 euros a moeda de ouro. E assim sucessivamente, a moeda de ouro já ia em 19 euros. Até que um deles disse, será que a moeda de ouro vale alguma coisa? Vou ao Orives verificar se a moeda de ouro vale. Levou a moeda de ouro ao Orives, o Orives olhou para a moeda de ouro e disse, sim senhora, uma moeda de ouro boa, eu dou 20 euros pela moeda de ouro. Ele disse, 20 euros, ainda bem, tinha comprado por 19, depois já vender por 20 ao Orives. Quando chegou a casa estava lá o colega e disse, olha, vinha-te recomprar a moeda de ouro. Mas desculpa lá, agora já não tenho a moeda de ouro. Fui ao Orives, tive dúvidas no valor e vendi-lhe a moeda de ouro. Então, e quanto é que deu o Orives pela moeda de ouro? O Orives deu-me 20 euros pela moeda de ouro. Homem, tu foste vender por 20 euros uma coisa que nos estava a dar 2 euros por dia a cada um. Mas a verdade é que a vida é esta. A moeda valia mais do que a última transação, mas a verdade é que o valor de rendimento era um rendimento esperado por essa transação. Isto chama-se criptomoedas. E isto vai acontecer um dia, vender-se as criptomoedas a quem tiver que as comprar. Como está muito generalizado, admito que seja uma crise simpática, porque seja uma crise muito democrática, estendida pelo mundo. E nesse sentido acho que pode não ter tão más consequências como aquelas que eu espero. Mas já que me pediram que seja arauto do futuro, na qualidade de dinossauro, eu tenho esta visão sobre as cripto. Não queria dizer, isto não se aplica às stablecoins, porque as stablecoins têm uma transação estabelecida em função de um determinado padrão, que é uma situação diferente. Muito obrigada. Dr. Rodrigo Adão da Fonseca, da empresa Futura, talvez até faz algum sentido terminar consigo, porque nós começámos com esta definição de empresa do ChatGPT, que António Ramalho aqui nos trouxe, e aquilo que eu lhe pergunto é, nesta sua participação que aqui vai ter connosco e falar um bocadinho daquilo que melhor sabe, se a inteligência artificial está a falhar ou não. Boa, Rita, eu em primeiro lugar agradeço o desafio e agradeço ter ficado para o último lugar, porque isso permite-me enriquecer a minha curta apresentação e desafio com aquilo que de muito interessante foi dito neste painel. E eu comecei a minha vida também na banca, também sou desses dinossauros, e fui educado
na altura, a calcular o lucro tributável, porque a minha responsabilidade era a área fiscal e, portanto, durante muito tempo o meu trabalho era apurar o lucro tributável. Aliás, digo como piada, houve um dia que o Dr. Fernando Henrique me chamou, bastante furioso com a questão fiscal, e mandou-me fazer o tal cost to income dos vários impostos, e concluímos em grande parte que, se fosse mesmo visto o benefício, só sobrevivia o IVA, o IRS e o IRC, tudo o resto ia à vida, dentro dessa lógica da simplificação. Houve um dia, porém, que me fartei da banca e decidi trabalhar em coisas mais simples do que os impostos, e foi quando decidi ir para a tecnologia, fazem agora 15 anos. E é nessa altura que eu, de facto, começo a pensar muito mais, menos no lucro, e o lucro, de facto, tem um valor moral, não é? O lucro mais não é do que a parte do valor criado que é reservado a quem arrisca, não é? E nós temos falado aqui de várias coisas, e aquilo que eu vos vou falar é precisamente sobre valor. E do que é a empresa do futuro? É a empresa que gera valor, e é essa empresa do amanhã que eu criei e que se chama precisamente Futura, não é por acaso, e que temos vindo a trabalhar precisamente nessa lógica do que é a criação do valor, e aí chegamos à questão da inteligência artificial. E tudo aquilo que nós discutimos aqui é perceber como é que a sociedade se organiza na captura desse valor. É o Estado que é o tal acionista com direitos de preferência, não é? Porque esse fica sempre só sócio para a parte boa, não é? Nunca é para a parte má. São os outros participantes, os tais stakeholders, todos queremos de alguma forma capturar um pouco do valor. Só que para capturar valor é preciso criá-lo. E a maneira como se cria valor hoje está em profunda disrupção. Não é? E, no fundo, é um pouco sobre isso que eu vos queria falar, que é: o valor é criado desde sempre da combinação de um conjunto de fatores. Não é? E nessa combinação de fatores temos tecnologia, temos capital e temos pessoas. E a inteligência artificial tem sido vista muito mais como uma disrupção tecnológica do que outra coisa. E a verdade, e toda a minha linha de investigação e de pensamento e de trabalho tem sido sempre da consequência que temos da tecnologia no comportamento humano. Ou seja, naquilo que é o impacto da tecnologia no comportamento humano e na performance da pessoa. E aquilo que nós hoje assistimos é que temos uma inteligência artificial que está bastante madura, que do ponto de vista tecnológico já é capaz de fazer muitas coisas, mas que no fim está a falhar. Porquê? Porque ela não serve para nada. E ela não serve para nada, e quem diz isto não sou eu, é o MIT, que fez um estudo em julho de 2025 e que concluiu que 95% dos projetos com agentes feitos nos Estados Unidos, num conjunto bastante alargado de empresas, estavam a falhar. E nenhuma das razões do falhanço residia na tecnologia em si. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a falhar, e tem sido isso que eu me tenho focado, e aliás até trabalhado bastante com a RSA, é no fundo perceber como é que nós somos capazes de pegar nesta tecnologia e traduzi-la em valor. E onde é que está o grande falhanço? O grande falhanço está em que nós ainda não compreendemos que esta tecnologia, que é lógico-dedutiva, que não é inteligente, porque não tem consciência, ela limita-se a ser uma forma mais complexa de tratamento algorítmico, precisa, para funcionar, de uma grande incorporação de inteligência humana. Não é? E, portanto, no fundo, aquilo que, como sempre está no fim da linha, é que isto tem que fazer é transformar o homem e a nossa relação com o conhecimento. E, no fundo, a empresa do amanhã, aquela que se vai distinguir uma das outras, vai ser aquela empresa que verdadeiramente hoje em dia consegue criar valor a partir do conhecimento. E esse foco no conhecimento, nessa capacidade de pegar nestas várias tecnologias, porque são várias, e transformá-las em valor, digamos assim, como criando esta capacidade de incorporar a inteligência humana nestes novos processos, esse é o grande desafio, e é aí que nós estamos a falhar. Porquê? Desde logo porque não é possível acrescentar conhecimento ou criar valor numa tecnologia que não se conhece. Não é? E, portanto, o primeiro grande problema é que todos nós esperamos que a inteligência artificial nos resolva os problemas, não é?
Mas nós não estamos preocupados em perceber o que é que nós temos de fazer para que ela resolva os problemas que nós próprios temos vindo a criar. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, há aqui aquilo que eu chamo uma ruptura que não é tecnológica, é uma ruptura que é epistemológica. A epistemologia é a ciência que permite definir a maneira como nós conhecemos e como nós nos relacionamos com os objetos. Não é? Eu fiz um artigo sobre isso, precisamente para um livro do Esqueté. Aquilo que verdadeiramente vai transformar é a maneira como nós conhecemos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos relacionamos com os objetos, porque a riqueza sempre nasceu da maneira como nós nos relacionamos com a tecnologia desde os tempos primórdios e criamos a partir daí, criamos valor. E, portanto, aqui, e a minha pergunta vai ser provocatória, não é? Mas antes disso, tenho a dizer que nas empresas mais maduras o objetivo é o lucro. Nas empresas do amanhã, eu passei a estar educado muito mais a olhar para a liquidez, não é? E para a gestão da liquidez. Um gestor de tecnologia olha para o mapa de fluxo de caixa, para o chamado cash flow statement. Nós estamos mais preocupados com a liquidez do que propriamente com o lucro. E estamos muito mais preocupados com perceber como é que nós conseguimos criar valor que a seguir possa vir a ser monetizado, que se traduza em liquidez. E, portanto, a verdadeira riqueza, eu acho que o verdadeiro oxigênio das empresas é a liquidez, o lucro acaba por ser depois a componente já da distribuição. Mas antes, perceber como é que nós vamos criar valor é que é o desafio mais crítico. E ele está a falhar, e uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui ao Dr. António Ramalho é: até que ponto é que as empresas por onde passou recentemente estão verdadeiramente preparadas do ponto de vista das suas pessoas para se relacionarem com estas novas tecnologias e transformá-las em valor para lá daquilo que são os chavões? E era essa a minha pergunta mais provocatória. Obrigado. Pronto, não precisa de mim para fazer a pergunta. Pois. Bom, eu tenho dificuldade de responder ao Rodrigo por dois motivos. Primeiro, porque sou europeu. E os europeus, com o atraso que têm com os americanos, têm pouca cultura estrutural que possam responder a esta pergunta. Nós, às vezes, tivemos todo o acesso ao relatório Draghi, que explicou porque é que a Europa estava atrasada nos últimos 10 anos. Se nós tirarmos o produto interno bruto tecnológico, a Europa e os Estados Unidos andaram exatamente à mesma velocidade. A grande diferença está no produto interno bruto tecnológico. Portanto, a Europa não fez a sua revolução tecnológica e os Estados Unidos fizeram. Vou brincar com o Rodrigo dizendo que também já vi isto do ponto de vista da bolha tecnológica aqui há uns anos atrás, ainda que as diferenças são substanciais. Eu estive aqui a ver o price earning das 7 magníficas tecnológicas em 2000 era de 53,2 e o price earning das 7 magníficas agora é 23,2 e, portanto, significa basicamente que elas tiveram mais preocupação de lucro agora do que tiveram, porque isto é sobre o lucro líquido, portanto, mais preocupação de ter lucros agora do que criar o valor futuro que depois não se veio a verificar em muitas delas. É verdade que, primeiro que tudo, é verdade, mas eu não quero fugir à pergunta do Rodrigo, explicando, enfim, refugiando no facto de ser um pobre de um europeu que não foi capaz de evoluir à velocidade da luz e, portanto, nesse sentido, não consigo ter a visão estratégica sobre o futuro. Do ponto de vista da minha experiência, eu acho que, primeiro que tudo, nós tínhamos uma experiência de utilização de algoritmo nas empresas sobre as quais trabalhei, que mostrava, digamos assim, já as capacidades de sistemas neuronais. Eu, nomeadamente, fui administrador do BCP, nós trabalhávamos com Predictable e Next Offer muito bem orientada e com níveis de sucesso razoáveis. Claro que isto não tem nada a ver com a democratização que se verificou das tecnologias e, sobretudo, depois da compra da AI, que conseguiu assegurar, digamos assim, uma generalização maciça da utilização de modelos algorítmicos. Onde é que eu acho que nós temos um problema? Temos dois. Primeiro é que não conseguimos resistir ao princípio do não despedimento. Ponto. Isto é, nós não conseguimos assumir que uma tecnologia específica pode substituir totalmente o modelo humano. Isso acontece nas tecnológicas, curiosamente, as tecnológicas estão a alterar profundamente. Hoje em dia a Microsoft trabalha com o dobro da capitalização bolsista e deve trabalhar com menos 30 a 40 mil pessoas.
Portanto, isso já é efeito de tecnologias que conseguiu, enfim, do aspecto com que conseguiu que a inteligência artificial resolvesse muitas das questões que tinha que resolver em contínuo, e o mesmo está-se a verificar em boa parte da consultadoria, nomeadamente na consultadoria de programação e de estabilização, que passa a ser feita por esse modelo. Eu sou consultor de uma empresa que se dedica, por exemplo, a fazer o trabalho sobre linguagens do passado para reajustar essas linguagens ao presente. Eu, a última vez, lembro-me que tive que ir buscar uma pessoa que sabia falar COBOL, tive que lhe oferecer uma casa em Cascais com direito a ter lá o cãozinho, e o cãozinho tinha que ir à praia diretamente. E aí salvou o COBOL. Exatamente, salvou o COBOL e salvou-me a mim de pagar uma moradia em Cascais para que uma pessoa viesse dos Estados Unidos para cá durante 15 dias, porque de outra maneira nunca viria para Portugal se não pagássemos esse valor elevado por conta de um serviço que só ele conhecia. Portanto, há várias coisas onde isso é evidente e nós temos dificuldade de viver com isso. Mas eu acho que há outra coisa que é mais humana e mais social com a inteligência artificial. É que nós aceitamos o erro humano e não aceitamos o erro do algoritmo. Isto é, nós aceitamos que o condutor bata contra o rail porque adormeceu, mas não aceitamos que no self-driving o carro bata contra alguém. Aceitamos cometer um erro humano de programação, mas não aceitamos que a inteligência artificial reprograme. E há um exemplo para que isso aconteça. É que se nós aceitássemos que a inteligência artificial errasse, há uma área, António, você não se vai zangar comigo, mas há uma área soberana que nós poderíamos eventualmente dispensar, que era a área da decisão judicial. Nunca ninguém falou nisto ainda, ninguém gosta de falar, mas eu se calhar preferia ser julgado pela inteligência artificial a ser julgado pela postura humana de um juiz que pode errar. Parece que há para aí uns juízes da relação que utilizam. Pela independência, mas isso só lhe estou a dizer que o facto de nós não pormos isso em cima da mesa, repare que isto não é uma discussão nada fácil, até porque é uma função soberana. O facto de não estarmos a pôr isto em cima da mesa tem muito a ver com a nossa incapacidade de reconhecimento de que estamos disponíveis a suportar o erro da tecnologia. E como não estamos disponíveis para suportar o erro de tecnologia, nós precisamos de uma forte componente humana certificadora. Nem que seja para a certificação humana vir a errar. E eu dou-lhe um excelente exemplo sobre isso na área da banca. E com isto, para terminar um bocadinho e não vos amassar. Do ponto de vista da banca, a banca tem incumbentes há anos. E os incumbentes são caros. E, portanto, era fácil que o modelo tecnológico de captação de poupança e transformação da poupança em investimento fosse razoavelmente transferível para modelos mais inovadores, e nós vimos isso, aliás, com alguns sucessos. Onde é que isso aconteceu? Aconteceu nos passivos, antes de mais, mas sobretudo nos pagamentos, que são transacionais. E, portanto, as estruturas de pagamento, de facto, vieram a desenvolver-se. E hoje em dia você tem marcas conhecidas, quer nos PayPal, quer sobretudo nos Revoluts agora da vida, que no fundo determinaram essa sua capacidade. Também o conseguiram em algumas áreas de passivo. Nunca o conseguiram ainda em assumir as responsabilidades do ativo. Isto é, da compra de risco, que é a compra da nossa decisão de risco. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma que a inteligência artificial dá-nos capacidade de trazer para a banca não só um modelo de avaliação de riscos tremendo, mas, simultaneamente, um modelo de avaliação de risco que até seja mais fácil de certificar pelo regulador. No entanto, isto ainda não existe. Eu acho que vai ser o primeiro grande teste para saber se a incumbência do sistema financeiro pode ou não pode passar para sistemas transacionais, onde o modelo seja um modelo certificado e assumindo o erro. Isto é, nós ainda preferimos dar mau crédito com a assinatura humana a dar mau crédito por desenvolvimento dos algoritmos. E não é porque nós não façamos algoritmos, porque, por exemplo, no crédito ao consumo já fazemos, no crédito ao automóvel já fazemos, nos créditos de cartões já fazemos, há muitos anos que se faz algoritmos. Mas a verdade é que não estamos disponíveis a transferir a possibilidade de erros. São deterministas. Não estamos disponíveis a transferir isso para a máquina em detrimento da nossa capacidade humana. O que, curiosamente, torna-nos humanos, e permitam-me que acabe dizendo isto, por podermos errar. O que é, epistemologicamente, muito interessante. Nós somos humanos porque podemos errar. Não, o Carlos Alexandre nunca erra. Não são todos os seres humanos que erram.
Foi aqui uma pequena provocação. Dr. António Ramalho, muito obrigada. Nós tínhamos uma segunda fase de perguntas, mas, como podem ver, já não será possível. Eu tive este pequeno palpite depois logo na primeira pergunta, pareceu-me que isso ia acontecer, por isso, João, é que eu lhe disse que se tivéssemos tempo voltaríamos. Vamos ter ainda o prazer de ouvir este encerramento por parte do Dr. Raposo Subtil. Foi aqui uma visão absolutamente transversal, apesar de não ser tão superficial, mas levou-nos para alguns campos que são essenciais nesta altura falarmos do que diz respeito à evolução, adaptação, regulação e futuro empresarial, e com isto aprendemos duas coisas. O espaço 1999 não se vai concretizar, os mais jovens não vão perceber esta referência, e o ideal mesmo é o Dr. Raposo Subtil mudar a empresa para a Roménia. Aproveite também a ida fiscal e todos os obstáculos que não existem na Roménia. Vou chamar então o Dr. António Raposo Subtil para este fecho. Bom, está quase na altura do encerramento. Eu vou ainda tentar consumir aqui 2 ou 3 minutos. O primeiro é para agradecer muito, enfim, a quem dispôs do seu tempo para estar aqui connosco, para discutir um tema de interesse de todos, mas apesar de tudo é preciso disponibilidade. Em particular aqui à Rita pela excelente moderação e a forma como entusiasta conseguiu controlar também estas segundas perguntas, que estavam ali já artilhadas para desenvolver mais aqui a empresa do amanhã. Bom, eu como jurista estava aqui tentado a contar também uma história, tentado a falar aqui de uns conceitos e depois vou seguir a metodologia do nosso orador principal e ir aqui ao ChatGPT e fazer-lhe uma pergunta também sobre a empresa do amanhã, mas com uma modulação um bocadinho diferente. Mas queria-vos dizer que eu há uns anos, há 15 anos, se calhar mais próximos de 20, de 15, andei a tentar fazer uma tese de doutoramento a propósito da terceira pessoa. Porque nós temos a pessoa física, a pessoa coletiva, no Brasil diz-se a pessoa física e a pessoa jurídica, aquela que é a pessoa singular e a pessoa jurídica, aquela que é criada pela pessoa física para limitar a sua responsabilidade. Depois, na faculdade, nós tínhamos o direito das sociedades, o direito comercial, a parte do direito comercial para as atividades e o direito das sociedades para as pessoas. Nós tínhamos na Constituição uma organização onde a ideia da empresa não existe, o modelo económico está estruturado em 3 pilares, o pilar público, setor privado, setor cooperativo e social. No setor privado, o motor da produção é o trabalhador e o seu envolvimento. Fala-se na empresa, mas a empresa é instrumental, não é determinante no desenvolvimento económico. Depois, enfim, temos os fundos com patrimónios autónomos, onde está a força do investimento, mas não um investimento institucional, um investimento com personalidade jurídica. Então, eu lembrei-me de andar a estudar a coisa de modo a encontrar a terceira personalidade jurídica. Aquilo que seria o ente entre a pessoa física, essa determinada, a pessoa jurídica, concebida, e a outra pessoa que nós já estávamos a ver que existia na altura, nomeadamente os fundos com patrimónios autónomos, geridos e por isso suportados por alguém, uma representação que fazia essa gestão, uma gestão de um ente que não tinha ele mesmo existência no panorama, digamos assim, jurídico, nomeadamente ao nível da responsabilidade. Depois também tínhamos outros patrimónios autónomos, como as heranças, que tinham ali uma identidade, mas não era direta, e começámos a ter, digamos assim, a transferência de fundos, nomeadamente em plataformas offshore, etc., onde se sabia que estava lá alguma coisa, mas não tinha o beneficiário. Então criou-se a figura do beneficiário e agora do último. Porque houve uma altura que era o beneficiário, mas agora já falamos do último beneficiário. É aquele que no final tem, não é o que pega no bife, é o que come o bife mesmo. Não é outra coisa. É aquele que come o bife. E então nós começámos a ir por aí fora. O que é que nós temos hoje? Nós temos uma grande confusão em tudo isto. Até porque os tribunais
os tais que nós podíamos substituir por um algoritmo assim jeitoso, mas teríamos de ser nós a fabricá-los, advogados, não vamos deixar isso às mãos de outros que não sejam aqui na nossa área. Mas dizia eu, o que nós temos é a comunidade, digamos assim, judicial, a desconsiderar as pessoas coletivas. A figura da desconsideração das pessoas coletivas é uma figura que no meu tempo, quer enquanto aluno, quer enquanto dava aulas, não existia. Hoje não. Veja-se o caso do Brasil. Não é? Desconsidera-se um grupo económico de várias empresas, não é? E incide-se a ação da penalização ou da censura da responsabilidade sobre quem? Ou sobre a empresa sem acionistas, também acontece, ou sobre os acionistas sem empresa. E por isso vamos despir aquilo que são as pessoas e lá dentro vamos encontrar, digamos assim, um miolo que umas vezes designamos por trabalhadores, outras vezes por empregadores, outras vezes por acionistas, outras vezes os tais dos BIPs, mas o que é certo é que os contornos não estão devidamente apreendidos. E a ideologia introduz tudo isto uma variação ainda mais complexa. Por isso, quando nós começámos a debater este tema da empresa do amanhã, que já é hoje, nós pedimos ao professor Germano Bastos da Silva, a propósito do direito sancionatório, e foi uma organização do Departamento Sancionatório da RSA, ele analisou os compliance, aquelas coisas todas, tinha que ter um diretor de compliance, tinha que ter isto, tinha que ter... E como começámos a apertar um bocadinho no sentido de estimular a análise dele sobre que as sociedades comerciais, as tais pessoas coletivas, eram um espaço de liberdade, o contrato social era um espaço de liberdade. Podia-se modular como se entendesse. Havia alguns limites mínimos, normas naturalmente imperativas, mas aquilo era um espaço, o contrato social, era o acordo parasocial, tudo aquilo era da liberdade dos acionistas e num dado momento começamos a ver que dentro das empresas tem que lá ter um diretor, tem autonomia relativamente ao administrador. Tem que lá ter um responsável de proteção de dados que tem funções próprias, que a lei impôs e que os administradores têm que consentir e observar. E começámos a ver essas coisas todas. Então ele falou na publicização, ou seja, há aqui uma manos longa de entrada do Estado dentro das empresas e colocando lá, não a receita do lucro, não retirando o lucro, mas retirando a tal rentabilidade por via da colocação de coisas que não estavam previstas no contrato social inicial. E isto varia com uma dimensão nacional, e aí temos as geringonças, não no sentido político, mas as geringonças no sentido da adaptação a todo momento. Eu vi ainda há bocadinho que hoje já não se fala no Código do Trabalho, é o pacote. Aqui tiveram os colegas anteriormente a fazer aqui uma intervenção lá do escritório, é o pacote 21. Eu fui perguntar ao chat porque é que é o pacote 21. Se o governo até é o governo 25. É porque começou por serem 21 medidas. Não, é do século 21, mas já lá foi. Já não se fala em Código do Trabalho, já é pacote laboral. Ou seja, nós estamos aqui com alguma confusão e essa confusão é que nos impede de criar a empresa do futuro. E é essa confusão que nos impede de olhar para aquele sítio onde o meu amigo Nelson Reagan quer ir, onde eles trabalham lá 100 pessoas e ganham um montão de dinheiro e captam fundos numa plataforma, e ao mesmo tempo estarmos aqui, não é? Onde tiramos bilhetes para o autocarro, ainda com o pica-bilhetes, não é? A furar o bilhete, e não de uma forma estarmos aqui com uma Uber que foi combatida até a exaustão e que todos nós hoje usamos de forma completamente confortável. É estarmos aqui na contradição entre o que é a ideologia da origem e o que é a necessidade imposta pela sociedade e pelo legislador. Eu perguntei ao ChatGPT, ao meu amigo, eu digo é meu amigo porque ele às vezes já me trata por tu, e eu parto do princípio que aquilo já é à vontadinha. Eu perguntei, olha lá, diz-me lá se a Constituição da República Portuguesa tem lá a empresa no centro das suas preocupações e no foco daquilo que é, digamos assim, a existência, no funcionamento, que é o que nós queremos, da produtividade, da entrega aos cidadãos daquilo que eles precisam, da satisfação das necessidades, do equilíbrio entre direitos, que todos eles são fundamentais, mas uns são mais do que outros. E ele respondeu-me assim, empresa do amanhã, a Constituição da República Portuguesa fala pouco da empresa
E esse silêncio é intencional. A empresa não é só consagrada como instituição absoluta, mas como instrumento da liberdade económica, sempre condicionado pelo interesse geral, pela lei e pelos direitos fundamentais. Essa opção constitucional deixou espaço para a evolução. Hoje, a empresa do amanhã já não se mede apenas pela eficiência económica, o lucro, mas pela qualidade da sua governação, pelo impacto social das suas decisões e pela forma como integra a inovação tecnológica. A inteligência artificial, a automação e os dados não dispensam responsabilidade, antes a reforçam. Do mesmo modo, as exigências ambientais, sociais e de transparência não são limites externos à empresa, mas critério de legitimidade. Num Estado de Direito democrático, a empresa é chamada a criar valor de forma sustentável, a respeitar o trabalho, a proteger a confiança e antecipar riscos, não apenas porque a lei o impõe, mas porque a sociedade o exige. Esta é a razão do debate. Obrigado a todos e um grande abraço.